Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos bons estudos. Pessoal, quero dar continuidade ao nosso estudo aí, na aula passada, sobre a lesão corporal, as lesões corporais. Nós estudamos aí a lesão corporal de natureza grave. Antes dela, nós estudamos a lesão corporal de natureza leve. Vimos que essa lesão corporal de natureza leve não tem no Código Penal, e sim é um embasamento doutrinário e jurisprudencial. Aí nós vimos a lesão corporal de natureza grave, que está no Código Penal, que causa incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, e se há também o perigo de vida, se há debilidade permanente de membro, sentido ou função, e a aceleração do parto, nesse contexto, ou debilidade permanente do membro, sentido ou função, né? A pena de reclusão de 1 a 5 anos. Depois nós vimos se resulta a incapacidade permanente para o trabalho. Aqui a diferenciação de uma para outra. Uma é se resulta a incapacidade habitual. Habitual que seja ela qual for. Se for andar de bicicleta, andar, caminhada, qualquer outra atividade vai incluir nessa habitual e ela será grave. Para que ela seja gravíssima, ela tem que resultar em incapacidade habitual para o trabalho, tá? Estou frisando bem aqui. E também a enfermidade seja incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou de função, deformidade permanente e também o aborto. Vocês viram que na grave, ela é debilidade permanente de membro, sentido ou função. E também a aceleração do parto. Já na lesão corporal de natureza gravíssima, se resulta o quê? Deformidade permanente, perda ou inutilização do membro, ou sentido ou função, enfermidade incurável e o aborto aí, tá? E agora passaremos ao nosso estudo sobre lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte está lá no parágrafo 3º do artigo 129 do Código Penal. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir. A pena aqui é de 4 a 12 anos. Uma pena bem gravosa, também já se fala nesse contexto, essa lesão corporal seguida de morte, a pena é de 4 a 12 anos. De acordo com o que estabelece aqui o parágrafo 3º do artigo 129 do Código Penal, haverá o crime de lesão corporal seguida de morte na hipótese em que, em decorrência dessas lesões, se resulta a morte e as circunstâncias, elas evidenciam que esse agente, ele não quis o resultado e nem assumiu o risco aí de produzir. A lesão corporal seguida de morte trata-se de crime exclusivamente préter-doloso, onde reside aí no dolo da conduta de lesar e culpa no evento morte. Kleber Masson, ele vem nos ajudar com seu entendimento, ele diz que cuida-se de crime exclusivamente préter-doloso, não sem razão de que esse delito é também chamado de homicídio préter-intencional ou homicídio préter-doloso. Aliás, senhores, é o único crime autenticadamente aí préter-doloso tipificado pelo Código Penal. Pois o legislador aqui, né, ele foi explícito ao exigir o quê? Ao exigir dolo no crime antecedente, que é a lesão corporal, e culpa no resultado agravador, que não quis o resultado nem assumiu o risco aí de produzi-lo. Com efeito, senhores, aqui, se presente o dolo eventual quanto ao resultado morte, o sujeito, ele deve o quê? Ele deve responder pelo homicídio doloso aí automaticamente. Então, sai do cenário da lesão corporal e vai já automaticamente para o cenário do homicídio doloso. Os elementos do crime aqui, desse crime
de lesão corporal seguida de morte é o quê? Conduta dolosa dirigida à ofensa, à incolumidade pessoal da vítima. Também tem um segundo elemento, o resultado morte culposa, tá? E o nexo entre a conduta e o resultado. Então, essa conduta, para que se ocorra, ela tem que ser dolosa, dirigida à incolumidade pessoal da vítima, e também o resultado morte culposa. E aí o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Uma causa de diminuição de pena vai se acontecer, nessa diminuição de pena, está elencada lá no parágrafo 4º, né? Dando continuidade aqui do nosso conteúdo. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, né? Logo em seguida, a uma injusta provocação da vítima, o juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Trata-se aqui de uma aplicação automaticamente do privilégio à lesão corporal culposa. Nos termos do artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal, se o agente ele comete o crime aí, impelido por motivo relevante valor social ou moral ou sob o domínio da violenta emoção aí. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Essa causa de diminuição da pena, ela vai incidir unicamente no tocante ao quê? As lesões dolosas, qualquer que seja a sua modalidade, leve, grave, gravíssima ou seguida de morte aí nesse contexto. Não é cabível na lesão corporal culposa, tá? Extrai-se aqui a conclusão tanto da interpretação topográfica do dispositivo legal, pois o legislador aqui, nesse contexto, ao inserir o privilégio lá do parágrafo 4º, ele deixou claro que o benefício não se aplica ao crime tipificado pelo parágrafo 6º do Código Penal, do artigo 129, quanto à própria natureza do instituto. Em verdade, senhores, é impossível conceber um crime simultaneamente culposo e cometido sob domínio de violenta e de relevante valor social ou moral, ou também sob o domínio de violenta emoção ou logo em seguida a injusta provocação da vítima. A lesão corporal dolosa e a substituição da pena estão elencadas aqui no parágrafo 5º do Código Penal, do artigo 129 do Código Penal, que é a substituição da pena. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa de R$2.000 a 2 contos de réis. Esse dado é a época em que entrou em vigência o Código Penal. Por exemplo, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, do parágrafo 4º, ele está dizendo. E também se as lesões são recíprocas, né? E aí cabe nós falarmos mais da lesão recíproca, né? E aí, cumpre-se destacar aqui que o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por multa só tem cabimento na lesão corporal de natureza dolosa leve, tá? Em conformidade com o artigo 129, parágrafo 5º do Código Penal. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção de multa em 2 situações. Quando? Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, que é essa lesão privilegiada, e no caso de lesão corporal leve. E uma vez comprovado o privilégio, o magistrado pode optar entre 2 caminhos. Quais, Odair? Ele pode reduzir a pena de 1/6 a 2/3, ou então, conforme está no parágrafo 4º, ou então substituí-la por multa. E se as lesões são recíprocas? Aí muda o contexto. Se essas lesões são recíprocas, são as que ocorrem quando 2 pessoas injustamente se agridem, o agressor ele ataca a vítima e é simultaneamente por ela agredido. É o que ocorre, por exemplo, quando 2 colegas de trabalho começam a lutar aí após uma leviana discussão. Também incide a substituição da pena quando uma pessoa agride a outra.
e depois já cessada ocorre a retorção nesse contexto. Um exemplo que eu trago para os senhores, por exemplo, A vem e desfere pontapés em B. Quando a situação já estava normalizada, inclusive com a intervenção de terceiros, B vem e dirige-se contra a pessoa e lhe golpeia com socos. A substituição da pena não incide do parágrafo 1º, 2º e 3º do Código Penal no artigo 129, e a substituição pressupõe uma lesão leve, privilegiada ou lesões recíprocas, tá certo? Quanto ao parágrafo 6º, lesão corporal culposa, né? E aí diz a lesão corporal culposa, tá lá, ela tem a pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Trata-se aqui de um tipo penal aberto, pois ao contrário das lesões corporais, não há uma incidência, né, uma descrição automática aqui, minuciosa da conduta criminosa. Nesse sentido, a lesão corporal culposa nada mais é do que uma lesão corporal cometida contra alguém em decorrência de um comportamento imprudente, negligente ou imperito. A modalidade de culpa, ela deve ser motivadamente descrita na inicial acusatória, ou seja, lá na denúncia, né, sob pena de inépcia. A lesão corporal culposa é crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. O STF, ele já se posicionou no sentido de que a ação penal ela é incondicionada ainda que se a lesão seja leve. Entendo como vítima aí a mulher, né, se caso tenha mulher, ou seja, a lesão corporal seja praticada no âmbito da violência doméstica e familiar. Nesse sentido, a súmula 542 do STJ não se aceita. A natureza da lesão aí, isto é, se leve, grave ou gravíssima, não interfere o tipo, mas somente a pena na lesão corporal culposa, que não há uma distinção aí. Lesão dolosa, né? A lesão dolosa ela é leve, grave, gravíssima, do 129, aí tem o 129 caput, a dolosa, a 129 parágrafo 2º e a 129 parágrafo 3º. A lesão corporal culposa, leve, ela está onde? Está lá no artigo 129, parágrafo 6º, no artigo 129, parágrafo 6º também a grave, a leve, a grave e a gravíssima. Está todas elas no parágrafo 6º do artigo 129. E ao reverso do que se dá nas lesões corporais dolosas, na lesão corporal culposa, não há uma distinção com base na gravidade dos ferimentos. A lesão corporal culposa é única e exclusivamente lesão corporal culposa, tá? Ou seja, não se fala em lesão corporal culposa leve, grave ou gravíssima aí nesse contexto, como eu falei para os senhores. Todas, tanto a leve, a grave e a gravíssima, estão no parágrafo 6º do Código Penal. Mesmo que ainda a vítima tenha restado incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou então tenha resultado o aborto, em que, caso a lesão corporal será culposa, com pena de detenção aí de 2 meses a 1 ano. A lesão corporal culposa, não importa se leve, gravíssima ou gravíssima, né, grave ou gravíssima, é crime de menor potencial ofensivo. Quanto ao aumento de pena do parágrafo 7º, aumenta a pena de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses lá do parágrafo 4º e do parágrafo 6º do artigo 121 deste Código. E aí dispõe o artigo 129, parágrafo 7º do Código Penal, que a pena da lesão corporal culposa é aumentada de 1/3 se o crime resulta em inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou seja, se ele demanda de alguma técnica aí, ela se aumenta de 1/3. Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima e não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Quanto às causas especiais de aumento de pena, a lesão corporal culposa é resultante da observância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, tá? Isso aí está elencado, é a mesma forma lá do artigo 121, parágrafo 4º, primeira parte do Código Penal.
E a lesão corporal culposa, em que o agente ele deixa de prestar imediato socorro à vítima ou não procura diminuir as consequências do seu ato. É a mesma forma lá do artigo 121, parágrafo 4º, primeira parte. A lesão corporal culposa, em que o agente ele foge para evitar a prisão em flagrante, mesma forma também do artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, primeira parte. Todas esses nuances nós já estudamos, então é só acoplar aqui as causas de aumento de pena quando de homicídio culposo ou de lesão corporal culposa. Não muda, bis e idem, a mesma forma de um para o outro. Tá? Na lesão corporal culposa, o aumento de pena em decorrência de melícia é de 1/3 e não até a metade, conforme a regra esculpida lá no artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. Tá? E muita atenção para não confundir as hipóteses. O aumento de pena no homicídio, o artigo 121 do Código Penal, o aumento é de 1/3 até a metade da pena. O aumento de pena na lesão corporal é muito importante diferenciar aqui para que os senhores não causem uma confusão aqui. O aumento de pena na lesão corporal do artigo 121 aumenta-se a pena de 1/3 também. Tá? Quanto ao perdão judicial, do artigo 129, parágrafo 8º, aplique-se a pena da lesão corporal culposa, o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. O artigo 121, parágrafo 5º, na hipótese do homicídio culposo, e aqui há de se ler lesão corporal culposa, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção se torne aí desnecessária. O artigo 129, parágrafo 8º do Código Penal, ele determina a incidência do perdão judicial ao crime de lesão corporal culposa. Os requisitos são os mesmos do homicídio. O juiz ele pode deixar de aplicar a pena quando as consequências dessa infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. E o crime de lesão corporal só admite o perdão judicial na hipótese dela ser culposa aí, tá? Então fica um adendo aqui. A lesão corporal somente vai aceitar se ela for culposa o perdão judicial. Não se aplica o perdão judicial nas demais hipóteses, ainda que préter-dolosa, só cabe nos casos expressamente previstos em lei, que é o princípio da tipicidade aqui nesse contexto. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, aqui nós vamos debruçar os nossos entendimentos, porque é um artigo tanto na teoria, bem como na prática, e também nos concursos públicos por aí, cai muito essas questões. Até 1990, a violência doméstica, senhores, era tratada de modo aí comum, quando então se iniciou no ordenamento jurídico brasileiro um procedimento aí de especialização da violência. Nesse contexto, em 1990, surge então o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, a legislação especial, em consequência aí, o advento da Lei 8.072/90, especializando também os crimes hediondos e equiparados. Foi nesse período de especialização aí, ainda que surge a Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e a Lei 8.137/90, e depois a Lei 9.099/95, especializando as infrações de menor potencial ofensivo. E aí eu deixei um quadro para os senhores de fases de especialização da violência, que é a Lei 8.069, que é a lei da violência, especializou a violência contra a criança. A Lei 8.072 especializou os crimes hediondos. A Lei 8.078/90 especializou o Código de Defesa do Consumidor. A Lei 8.137/90 é a lei dos crimes contra a ordem tributária. Tá? A Lei 9.099 especializou a violência de menor potencial ofensivo. A Lei 9.455 de 97 especializou o crime de tortura. A Lei 9.503/97 especializou o Código de Trânsito Brasileiro. E a Lei 9.605/98, os crimes ambientais. E a Lei 10.741 de 2003
e a 11.340, né? A Lei 10.741 de 2003 e a Lei 11.340 de 2006 especializou a violência doméstica contra a mulher. Todas essas referidas leis surgem com um espírito de quê? De especialização da violência. Neste contexto, evidenciamos que a Lei Maria da Penha foi mais uma legislação que integrou esse cenário, que passou a prever a especialização das condutas criminosas. E eu até ressalto nas minhas aulas que o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, ele deu total atenção aí depois que ele entrou. 6 ou 7 decretos, leis aí saíram alterando a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, tá? Nesse cenário também cumpre aí recordarmos, ainda que a Lei 11.340 de 2006, a violência doméstica, né, conhecida como a Lei Maria da Penha, é uma homenagem à senhora Maria da Penha Maia Fernandes, que durante anos aí foi vítima da violência doméstica e lutou bastante aí para a aprovação deste diploma e agora dado seguimento aí por outros governantes aí. Trata-se de uma lei multidisciplinar. Por quê? Isto porque do próprio artigo inaugural, o qual se expõe às suas finalidades, deixa nítido que nenhuma das suas finalidades possuem relação direta e imediata com o direito penal. Desse modo, nós temos que a Lei Maria da Penha é uma lei extrapenal, é uma lei multidisciplinar, tá? Não se esqueça que a Lei Maria da Penha, ela não criou crimes e penas até a entrada em vigor do artigo 24A, que é o descumprimento das medidas protetivas, mas sim, ela traz mecanismos processuais de proteção à mulher vítima da violência doméstica e familiar. A violência doméstica, ela foi incluída, né, pela Lei 10.886 de 2004, o parágrafo 9º. E aí, se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação e hospitalidade. A pena de reclusão é de 3 meses a 3 anos. O parágrafo 10, ele vai dizer que nos casos previstos no parágrafo 1º ao 3º desse artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena aí de 1/3, de 1/3. No parágrafo 11, na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. A violência doméstica e familiar do Código Penal, o artigo 129 do Código Penal, é uma qualificadora da lesão corporal dolosa grave, tá? Parágrafo 9º, se essa lesão foi praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido. E aí eu abro aqui um parênteses, o aluno Marcos perguntou na aula passada se a prostituta entraria. Então não entraria porque ela não convive ou tenha convivido aí de forma conjugal, né? Ele perguntou se essa hospitalidade, né? Essa hospitalidade, eu digo, teria que ter um grau de parentesco. Não está tendo porque a prostituta, ela está cobrando valor. A hospitalidade dela não é uma hospitalidade, nesse contexto aqui, seria sem fins lucrativos. Aqui já tem fins lucrativos na casa da prostituta, tá? Eu lembrei desse fato aqui agora na aula que nós tivemos passada. Deixa de ser infração de menor potencial ofensivo aqui, tá? A pena de 3 meses a 3 anos. Questiona-se muito se cabe prisão preventiva no caso de descumprimento, até porque a pena é abaixo de 4 anos. É muito falado no meio jurídico aí pelos operadores do direito. Questiona-se dessa prisão, o descumprimento caberia, porque a pena é de 3 meses a 3 anos. Então, se o elemento é primário, tem bons antecedentes, ficaria 3 meses. Muitas das vezes, para ser julgado, leva de 4 a 5 meses, ou até 6, chegando até mais de 6 meses. Então, pagaria a pena, já tem até a extinção da punibilidade nesse contexto.
Ao artigo 129, parágrafo 10 do Código Penal, é um caso de aumento de pena para lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte, incidência do aumento de pena de 1/3. O parágrafo 10, nos casos previstos do parágrafo 1º e do parágrafo 3º deste Código, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se de 1/3. A lesão corporal grave, tem uma pena de 1 a 5 anos, deixa de admitir a suspensão condicional do processo. Quanto ao artigo 129, parágrafo 11 do Código Penal, trata-se de uma causa de aumento de pena para o artigo 129 do Código Penal. O parágrafo 11 diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Aumento de pena aqui é de 1/3 quando a vítima é portadora de deficiência. São situações em que caracterizam a lesão corporal no âmbito doméstico familiar. O crime deve ser praticado contra ascendente, descendente ou irmão, e nessa situação é indispensável a coabitação entre o autor e a vítima, e não tanto a hospitalidade. Contra o cônjuge ou companheiro, prevalece em decidir a incidência do parágrafo 9º, mesmo na hipótese de separação de fato, contra a pessoa com quem conviva ou tenha convivido. Não tenha ainda que tenha uma relação de parentesco, se convivido, haverá incidência do parágrafo 9º. De acordo com Guilherme de Souza Nutti, a expressão com quem convivia ou tenha convivido o agente deve ser assinalada em conjunto com situações anteriores apresentadas, exigindo que o agente e a vítima convivam ou tenham convivido, prevalecendo-se aí se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, tá certo? E aí, nesse caso, a pessoa que hospeda uma outra pessoa, e aí incidiria a Lei Maria da Penha nesse contexto. Por exemplo, eu sou dono de um hotel, hospedei fulano, e ele começa a dar trabalho, ou a pessoa que hospedou em sua residência incidiria também, e não no caso da prostituta, tá? Porque ali tem coabitações. As observações finais referente à Lei Maria da Penha, a primeira que faz, para concretizar as qualificadoras do parágrafo 9º, 10º e 11º, a vítima não precisa necessariamente ser mulher, tá? Nesse contexto. Uma segunda observação que eu vos faço é o seguinte: em sendo a vítima mulher, a lei do Código Penal terá sua proteção à incidência da Lei 11.340 de 2006. Uma outra observação que eu vos faço é que mesmo quando o homem, se a vítima for vulnerável, é possível aplicar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A ação penal, para as hipóteses de lesão corporal praticada com violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se aplica às disposições dos juizados especiais criminais, do artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, que ela estabelece o seguinte: que aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente da vítima prevista, não se aplica a Lei 9.099. Logo, não se aplica o artigo 88, que prevê a ação penal seria pública condicionada à representação da vítima e lesão corporal leve, grave ou gravíssima ou culposa. No caso da lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica contra a mulher, independentemente da espécie, que seja leve, grave, gravíssima ou culposa, a ação penal é pública incondicionada. Esse entendimento encontra-se consolidado lá na súmula 542 do Tribunal de Justiça. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, ela é pública e incondicionada. Quanto à qualificadora prevista no parágrafo 9º do artigo 129, ela aplica-se também às lesões corporais cometidas contra o homem, tá? No âmbito das relações domésticas. Isso aqui é uma curiosidade que eu trago para os homens, que eles terão a amparada. Aqueles homens banana, nesse contexto, que geralmente apanham, não que o homem deve revidar, e sim deve fugir. Se ele apanha da mulher, eu digo que o casal tem que ter uma forma de harmonia, não de guerra dentro de casa, até porque os dois
os dois depois têm filhos para criar, têm relação sexual, tem tudo, e depois ficarem nesse campo de guerra. Né? Não isso. A qualificadora prevista no parágrafo 9º, ela aplica também às lesões corporais cometidas contra o homem. Digamos que a mulher cometeu contra ele, ele está amparado aqui também nos âmbitos das relações domésticas. Segundo o entendimento do STF, quinta turma, no HC 27.622, de relatoria do ministro Jorge Mussi. Lesão corporal funcional. A lesão funcional está no parágrafo 2º do Código Penal, o nosso último parágrafo aqui dessa aula de hoje, né? Foi incluído pela Lei 13.142 de 2015. Ele diz assim: se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142, 144 do Código Penal, da Constituição Federal, contra os integrantes do sistema prisional, da Força Nacional, Segurança Pública e no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o cônjuge, companheiro ou partes consanguíneas até o 3º grau ou em razão dessa condição. A pena é aumentada de 1 a 2/3. Cuida-se de causa de aumento de pena e a ser utilizada pelo magistrado na terceira fase e derradeira etapa da dosimetria da pena privativa de liberdade. E aplicável exclusivamente à lesão corporal de natureza dolosa, né? Em qualquer das circunstâncias das suas modalidades. Leve, grave e gravíssima ou seguida de morte. De fato, a majorante vincula-se à motivação do agente e ela tem o dolo de cometer a lesão corporal contra integrante de órgãos de segurança pública ou contra o cônjuge, companheiro ou parente deste aí. Portanto, o parágrafo 12º do artigo 129 não pode ser aplicado à lesão corporal de natureza culposa. A causa de aumento de pena prevista no parágrafo 12 do artigo 129 do Código Penal aplica-se aí para todas as espécies de lesão corporal dolosa, a lesão corporal leve, a grave, a gravíssima e a seguida de morte. A do caput, a do parágrafo 1º, do parágrafo 2º e a do parágrafo 3º. Fica de fora, portanto, a lesão corporal de natureza culposa, lá do artigo 129, parágrafo 6º. O homicídio será qualificado se tiver sido cometido contra, né? E aí tem 2 requisitos. O primeiro requisito é a condição da vítima, autoridade, agente ou integrante das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares, Corpo de Bombeiro Militar, guardas municipais, agentes de segurança viária, sistema prisional, Força Nacional de Segurança Nacional. Contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau de alguma das formas das espécies acima. Eu falo para você, na hora que estiver assistindo essa aula, faça uma recapitulação juntamente lá com o de homicídio, nessa parte que você vai entender. E vai se perguntar, e o filho adotivo ingressaria nesse contexto? Não, porque vai se ter, por analogia, o mesmo entendimento. Quanto ao segundo requisito, a relação com a função, né, desde que o homicídio tenha sido praticado no exercício das funções, ao lado listados ou em decorrência dela, sendo a lesão corporal gravíssima ou seguida de morte, o crime passa a ser hediondo, tá? Anote-se bem, nos moldes do artigo 1º, inciso 1, a linha A. E aí o artigo 1º são considerados hediondos os seguintes crimes tipificados lá no Decreto-Lei 2848 do Código Penal, consumados ou tentados. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, do artigo 129, parágrafo 2º, e a lesão corporal seguida de morte do parágrafo 3º, quando praticados contra a autoridade ou agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, o exercício da função ou em decorrência dela contra cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. E aí, o último alerta é que o filho adotivo pelo policial não ingressaria nesse contexto aqui, tá? Ficou de fora tanto lá do homicídio, bem como aqui na lesão corporal. Pessoal, finalizamos a nossa aula e hoje nós falamos aqui sobre lesão corporal
seguida de morte, lá do parágrafo 3º. Depois nós vimos a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º. Logo em seguida, vimos a substituição da pena lá do parágrafo 5º, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior e se as lesões são recíprocas. Também vimos as lesões corporais culposas, quanto ao aumento de pena do parágrafo 7º, do parágrafo 8º, e a violência, se ela é violência doméstica. E aqui nós falamos bastante, porque é muito importante, tanto para você que está numa pegada tanto a advocacia, bem como a promotoria, e também para concursos públicos. Seja qual for a área que você vai seguir, ela está muito em pompa nesse contexto. E o parágrafo 10º, parágrafo 11 e o 12º, que é o crime funcional, a lesão funcional. E comparavelmente lá com o homicídio que nós trouxemos aqui para os senhores, tá certo? No mais, eu me despeço dos senhores, lembrando que hoje não teremos webconferência e dizendo aos senhores que terá um trabalho valendo 4 pontos aí do G1, tá certo? Me despeço dos senhores, desejando a todos bons estudos aí.